família, foi o que Deus fez. E é sobre isso que eu quero falar. Vou pedir para colocar na tela, por favor. Joga na tela, mídia. Essa é uma frase muito conhecida. Tinha na minha casa escrito isso aí na sala. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15, não é isso? Eu queria que você repetisse comigo, vamos lá? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Todo mundo juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Está bem ensaiado. Agora eu quero que você fale com fé. 1, 2, 3. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que isso seja profético. Fala profetizando agora. Amém? Pensa no filho, pensa na filha, pensa na pessoa que não está aqui. Vamos declarar isso. Você crê no poder das palavras? Eu creio. 1, 2, 3. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Muito bem. Agora vamos ler o texto. Eu quero ler o texto com você. Josué 24. Nós vamos ler o 14 e o 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora, lance fora, descarte, os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio, o rio Eufrates. Está falando da Mesopotâmia, está falando dos deuses que Abraão servia antes de ser chamado por Deus. E no Egito. E servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos, se parece mal aos vossos olhos, servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Quem está no teclado aqui que pode me ajudar, por favor? Jocenei, né? Faz um pad aqui para mim, meu amigo. Aquele fundo. Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade que temos de estar na tua casa. Eu quero te agradecer pela vida de cada pessoa que está aqui. Te agradecer pela vida da irmã Neide. Fiquei muito feliz em vê-la ali no coral, cantando, alegre. Oramos por ela essa semana. Celebramos a vida de cada pessoa, de cada família. Eu quero te agradecer pela família dos visitantes, daqueles que receberam um convite de alguém para estar aqui. E esse é um ambiente, Senhor, que nós consagramos à tua adoração. Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração. Orar é falar com o Senhor. Orar é conversar com o Senhor, com as nossas palavras, mas com fé. E nós queremos falar contigo nesse momento em favor de cada pessoa e de cada família. Nós vamos estar expostos à tua palavra. A tua palavra será pregada. E o teu Espírito Santo tem liberdade de falar conosco. O teu Espírito Santo tem liberdade porque é com esse propósito que estamos aqui, Senhor. Oferecer o nosso louvor, oferecer a nossa adoração por meio das músicas e por meio da nossa oferta. Estamos te adorando, mas também precisamos ouvir tua voz. Precisamos ouvir o Senhor falar conosco. Que cada coração aberto, que cada coração sincero, que cada pessoa que veio aqui nesta noite em busca de algo, possa ouvir tua voz. Mas eu quero orar de uma maneira muito específica por famílias. Comecei falando de um assunto muito importante que envolve a família. Porque a gente sabe que o inferno tem se levantado para destruir a família. Para destruir a autoridade do marido. Para destruir a autoridade do homem. Para fazer do homem uma pessoa infantilizada, sem autoridade,
sem um poder de conduzir sua casa, tirando do homem o poder de ser o sacerdote do seu lar, fazendo das mulheres masculinizadas, as mulheres não femininas, competitivas. Ó Pai, fazendo dos nossos filhos joguetes de ideologia quando vão para a escola, massa de manobra, de ideias, de ideologias, que afastam eles do teu propósito. Mas nós nos levantamos como igreja. Eu quero orar por cada moço que está aqui, por cada moça. Quero orar por cada homem, por cada mulher. A família, Deus, é o propósito que Deus estabeleceu, é o projeto que Deus estabeleceu para a nossa felicidade. Usa cada homem aqui como sacerdote na sua casa. Que cada mulher seja uma ajudadora idônea, uma companheira, uma amiga. Que os nossos meninos cresçam como homens. Que as nossas meninas cresçam como mulheres. Que eles atinjam lugares altos. Que eles sejam poderosos na terra. Que eles sejam felizes, que eles sejam plenos. Que eles sejam como árvores plantadas junto a ribeiro, que darão seu fruto na estação própria, cujas folhas nunca cairão e tudo que fizerem prosperarão. Eu declaro, Senhor, saúde nas nossas casas, saúde física, saúde emocional. Os nossos filhos serão emocionalmente saudáveis. Os nossos meninos crescerão sonhando alto. As nossas meninas sonharão como princesas, encontrarão um príncipe, serão felizes, terão relevância na sua casa, na sociedade, no trabalho. Os nossos meninos vão ocupar lugares altos nessa sociedade, serão influência, serão cabeça e não cauda, serão abençoados em tudo que fizerem. Nós declaramos isso. Nós como igreja, Senhor, clamamos por nosso lar, clamamos por nossa casa. Eu oro pela minha esposa agora, eu oro pela Débora, eu oro pela Letícia, eu oro pelo João Vitor, eu oro pelas famílias dos líderes dessa igreja, pelos pastores dessa igreja. Deus, nos livra da queda, nos livra do escândalo. Ó Deus, que Satanás e todas as suas iscas sejam ineficazes para a nossa vida, que eles não tenham poder, que toda palavra de maldição, que todo plano traçado no inferno não nos alcance. A tua palavra diz que praga nenhuma chegará à nossa casa. Praga nenhuma, a nossa casa vai servir ao Senhor, o nosso lar vai servir ao Senhor. Eu declaro isso. Palavras de maldição serão como pássaros que não vão encontrar pouso no nosso lar. Não terão pouso, não terão brecha, não terão onde pousar. Sobre a nossa casa a tua bênção vai prevalecer. O teu marido será um homem fiel, o teu marido será um bom marido, será um obreiro da casa de Deus, terá um projeto de Deus na vida dele que vai fazer dele uma bênção, um motivo de orgulho para os seus filhos. Eu declaro que a tua esposa será uma mulher feliz, uma mulher plena, será uma árvore plantada, frondosa, com frutos, cheio de alegria, cheia de saúde. Os teus filhos serão como oliveiras em torno da mesa. Você verá os seus filhos, você verá os seus netos, você verá os seus bisnetos. A tua família terá um quadro de felicidade, de prosperidade, de longevidade. A tua casa não será um lugar de maus súbitos. A tua casa não será um lugar de vultos. A tua casa não será um lugar de objetos se movendo. A tua casa não será um lugar de mal-estar, de briga, de desordem, de falta de unidade. A tua casa será marcada pela presença de anjos. A tua casa será um lugar guardado pelo Senhor. Ela será invisível aos olhos malignos. Ela será invisível aos olhos dos sanguinários. A tua casa não será marcada por desgraça. A tua casa não será marcada pelo vício da bebida, da cocaína, da prostituição. A tua família é abençoada. Eu declaro que esta palavra, você e sua casa servirão ao Senhor. Eu declaro como profética por meio de uma oração nessa noite. Se você crê nisso, diga: eu creio nisso. Que assim seja, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Estas palavras que nós lemos, elas fazem parte dos dois últimos discursos
de um cara chamado Josué. Quem foi Josué? Que momento é esse? Josué foi o ajudante direto de Moisés. Moisés você deve conhecer. Moisés é o libertador, aquele enviado por Deus para tirar o povo do Egito. Por isso que o texto está falando do Egito. E Moisés tinha um ajudante, que é Josué. Depois que eles atravessam o deserto, 40 anos de caminhada, peregrinando por desobediência, eles estão no deserto, Josué se torna o líder militar. Ele que empreende os combates nessa conquista de uma terra que Deus havia prometido para eles. E durante alguns anos, Josué comanda a nação de Israel na conquista dessa terra. Uma terra idólatra. Uma terra marcada por muita idolatria. E uma idolatria também ligada a cultos de fertilidade, com sacerdotisas sexuais, paganismo, imoralidade, sacrifício de crianças. Se você lê histórias, né? O deus Moloque. E quando eles conquistam aquela terra, eles repartem em tribos. Mas o texto vai dizer que eles não conquistam toda a terra. Eles não conquistam toda a promessa que Deus tinha para eles. Não conquistam. Conquistam uma parte daquilo. Mas Josué já estava velho. Josué já estava na casa dos 120 anos. Já idoso. Então Josué se reúne com o povo. E ele faz um discurso. E nesse discurso ele vai falar de 3 coisas. Ele vai falar do que Deus fez na história do povo. Ele vai falar dos perigos que eles estão vivendo. E ele vai falar do que pode acontecer no futuro. Ele vai falar do que Deus fez no passado. Ele vai falar dos perigos do presente. E ele vai falar do que pode acontecer no futuro. É isso aqui. Quando ele vai falar do passado, ele começa a falar da história do povo. E ele vai situar a história do povo começando em Abraão. Olha que interessante. Ele fala assim: quando o nosso antepassado Abraão estava além do rio, porque Abraão foi chamado de um lugar, uma terra chamada Ur, que ficava na Mesopotâmia. E Abraão não conhecia Deus. A Bíblia diz que ele era idólatra, ele adorava ídolos. Ele não tinha conhecimento de Deus. Pastor, quem pregou para Abraão? Quem falou? O próprio Deus. O próprio Deus se revela para Abraão. O próprio Deus fala com Abraão. Se dirige a ele. E Abraão sai da sua casa, da sua parentela, vai para aquela região de Canaã. E depois, dali, o seu neto, Jacó, desce para o Egito. Por isso que ele está falando, os pais, os deuses dos pais, além do rio. Ou seja, esses deuses que Abraão adorava. Depois ele vai falar dos deuses do Egito. Depois ele vai falar dos deuses dos amorreus. E ele vai dizer, e vocês têm que escolher. E vai falar do próprio Deus. Esse texto está falando de 4 povos, de quatro realidades. A primeira realidade é essa realidade de Abraão. Alguém que não conhece Deus. Alguém que não teve uma experiência com Deus. Veio de um lar que ninguém nunca falou de Deus. Eu tinha uma colega na faculdade que ela disse assim: pastor, o meu pai não crê em Deus. Na minha casa, ninguém fala de assuntos religiosos. Ninguém fala de Bíblia, ninguém fala de fé. Eu não fui criado nesse ambiente. Eu sou completamente ignorante quanto a isso. Eu não entendo. Para mim, as coisas são lógicas. Se eu soltar, cai. Se eu jogar água, molha. Se eu secar, seca. Eu não creio em milagres. Eu não creio em sobrenatural. Eu não creio em Deus. O que eu entendi é que a criação é o que se explica na teoria da evolução.
Meu pai é lógico, cartesiano. Eu também. As pessoas, elas não são definidas o valor dela pela fé dela. Nós somos resultados do meio que viemos. Esta menina, ela vivia e conduzia a sua vida como Abraão. E tem pessoas assim. Tem pessoas que simplesmente nunca pararam para pensar em Deus. Elas não param para pensar na realidade espiritual. Como se tocam a vida como se nós fôssemos apenas um aglomerado de células, né? Que a vida fosse respirar e a morte fosse deixar de respirar e tudo acaba, apenas isso, é uma realidade. Uma outra realidade que esse texto vai falar é de pessoas que estão no Egito, e essa é uma outra realidade. O Egito fala de uma época do povo em que eles eram escravos, em que eles estavam sendo escravizados, ou seja, eles não tinham a sua vontade livre, eles não se autodeterminavam. Havia alguém que dominava, que era senhor sobre eles, que impunha a sua vontade sobre eles, e esses egípcios tinham deuses. E claro, se eu sou senhor sobre você, significa que o meu Deus é mais poderoso que o seu. Por isso que a libertação do povo do Egito era uma disputa de deuses. A ideia ali não era apenas libertar o povo, era mostrar que os deuses do Egito não eram mais poderosos que o Deus de Israel, porque eram falsos. Mas ele está falando, vocês têm que decidir se vão adorar, viver como o pai de vocês, como Abraão, ou seja, como se Deus não existisse. Ou vocês podem se voltar para viver como os egípcios. Significa o quê? Pessoas que têm uma vida dominada em certas áreas por forças espirituais. Pessoas que são dominadas por um vício. Pessoas que vêm de uma família que o tataravô, bisavô, o avô, o pai, tem uma marca espiritual. Um domínio espiritual numa área que ninguém quebra. Não é uma questão de inteligência. Nem todo problema é uma questão de força. Nem todo problema tem recurso em esfera humana. Existem recursos que são espirituais. Uma mulher encurvada que está no templo, Jesus fala assim, ela é escrava há 18 anos. Ela era encurvada. Pode levar no melhor ortopedista. Pode levar no melhor homem. Pode internar em clínicas, nas melhores clínicas mais caras. Quanto que é a diária dessa clínica? 3 mil, 5 mil reais a diária aqui. Pode colocar, não vai ser liberto. Espiritual, não tem remédio, não tem médico, não tem argumento, é espiritual. Escravo. Egito significa ser escravo. Uma palavra muito usada para pecado na Bíblia, no Antigo Testamento, se chama lepra. E uma característica da lepra é uma doença que corrói, que come a carne, que não tem cura. Isso é o pecado. O pecado ele vai corroendo, ele vai destruindo a moral, ele vai destruindo a força. A pessoa vai perdendo a resistência. Ela não consegue mais lutar. Não adianta, você tem que parar. Você não pode fazer assim. Você está destruindo. A pessoa sabe que está destruindo a vida. A pessoa sabe que está indo para o buraco. Mas ela vende tudo que tem. Ela deixa a sua casa. Ouvi um moço ligando para a mãe. Mãe, eu te amo. Volta para casa, filho. Eu não posso. Não consegue. Sabe que está amarrado. É escravo de um desejo. Escravo da sua carne. Isso lembra o quê, pastor? O Egito. Aí ele diz assim, vocês também podem servir os deuses que estão aqui no entorno de vocês. Ó. Os deuses dos cananeus. Isso aí já é outra realidade. O que é isso, pastor? É a pessoa, eles eram crentes. Eles conheciam Deus. Eles eram um povo de Deus. Mas eles não destruíram aqueles povos que estavam em volta. Eles não nutriram o ódio necessário, o sentimento necessário, a aversão necessária. Qual o perigo deles ali? 3 perigos. Primeiro perigo, viver como Abraão vivia, como se Deus não existisse. Segundo perigo, se tornar escravo de influências, como eles eram no Egito. Segundo perigo, conviver com idólatras, como se fossem amigos. Esse é um grande perigo para o povo de Deus. Um grande perigo é você aceitar com naturalidade aquilo que Deus odeia.
você não rejeitar, não ter aversão àquilo que para Deus é pecado. E a gente fica nominando. Isso era um perigo. Por quê, irmão? Existem coisas que chocam. Existem coisas que te causam ânsia de vômito. Mas eu vou dizer para você, se você passar a conviver com aquilo, se você passar um tempo com aquilo, depois de certo tempo, aquilo se torna natural. Eu era pastor de uma igreja no Rio, e não muito longe da igreja, no lugar que se dobrava para ir para a igreja, tinha 3 fábricas de sardinha. Alguém já passou perto de fábrica de sardinha antigamente, ou morou? Tá, vou dar uma característica para você, não é muito cheiroso não. Eu não sei como é que faz aquela sardinha, mas depois de enlatado, é gostoso, eu gosto. Mas o processo de fabricação daquilo, irmão, é mal cheiroso. Aí eu dizia, como é que o pessoal falava, como é que você chega na igreja? Eu falei, cara, você vai pegar a BR. Você pega a esquerda, pega bem a esquerda, você vai pegar a BR. Quando começar a feder, você dobra a direita, é a cidade. Verdade, não tinha como errar, porque é impossível não sentir o mau cheiro. Chegava na rodovia. Agora você sabia que tinha muitas pessoas que moravam ali? Muitas pessoas, muitas casas, muita gente. Se você chegasse para a pessoa, você não está sentindo mau cheiro, não? Pessoa, o quê? Não, normal. Normal. O ser humano se acostuma a qualquer coisa, irmão. Incrível. E a gente também se acostuma ao pecado. O grande risco daquele povo é o seguinte: Deus te deu essa herança. Esse é o descanso de Deus. Essa é a promessa de Deus. Mas você está vendo o erro e você diz assim, não vou combater, não vou lutar, eu vou aceitar. Sabe o que vai acontecer? Vai ter sempre uma influência. Ou uma influência de cá para lá, ou uma influência de lá para cá. Aí o que acontece? Eu vou dizer para você. Tem 2 pessoas. Um caminho de um é largo. O caminho do outro é estreito. Um caminho de um é de descida, fácil, tem carona, tem amigo. Tá carona, meu irmão. Para ir para balada, para cervejada, para chopada, noitada. Tem sempre amigo, sempre carona. Agora, para fazer o que é certo, para fazer o que é correto, o caminho difícil, esse é mais difícil, tem menos, não tem carona, é subida, tem pedra. Então, se você está aqui numa porta estreita, numa porta lá, a chance daqui para lá é muito grande. É muito grande. Porque esse caminho aqui é mais difícil. E o ser humano vão ter sempre influências disputando o coração dele. Olha o que ele está dizendo. Escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses dos amorreus, se aos deuses dos vossos pais, se aos deuses do Egito ou ao Senhor. O que é que ele está dizendo aqui? Eu vou dizer para você 2 coisas. Primeiro, o ser humano tem o poder de escolher. Você tem uma influência dos seus pais e ela é muito forte sobre você. O marido que você é, a esposa que você é, tem muito a ver com o meio que você veio. Mas em qualquer momento da vida, você pode dizer assim, eu vou passar a agir diferente. Se você tiver essa consciência. Eu não quero agir sempre assim. Eu vou mudar. E pode mudar. O ser humano tem autodeterminação. Se chama livre-arbítrio. Deus fez assim em você por quê? Porque Deus não quer que você seja um boneco. Deus não quer que você seja um ser robótico. Não teria sentido nenhum para o reino de Deus que você estivesse aqui no automatismo. Por que você veio à igreja, pastor? Pastor, eu não queria vir. Deus mandou um anjo lá em casa, com a espada desembainhada, falou, se você não for para a igreja, eu te mato. Tinha uma igreja lá no Rio assim, um anjo Salatiel com a metralhadora de fogo, se você não se consertar, tinha até nome o anjo, o pessoal fazia, ai, Jesus, ai, caía. É uma coisa psicológica aquilo. Escute, se Deus nos quisesse fazer, irmão, com dispositivo, que se você se afasta dele, tua cabeça exploderia, que quando desse 6 horas da tarde, todo mundo viraria crente, santo, Deus faria isso. Deus não quer isso. Deus nos fez
autônomos. Deus nos fez com poder de escolha. E você pode escolher muitas coisas na sua vida. Todo dia quando você acorda, você escolhe. Você escolhe a roupa, você escolhe se vai escovar dente, você escolhe que roupa você vai vestir, você escolhe escolhas do cotidiano. A vida é formada de escolhas. Só que escolhas simples têm poucas consequências. Quando você escolhe uma profissão, as consequências são mais duradouras. Quando você escolhe com quem você vai casar, essas consequências são sérias. Quando você escolhe a quem você vai servir, quem será o seu Senhor, essa escolha tem repercussão para a eternidade. Então, o que é que eu aprendo aqui? Quem foi até Abraão? Deus. Quem libertou o povo do Egito? Deus. Quem deu vitória para aquele povo naquela terra? Deus. Escute, toda ação de trazer o homem de um lugar pior para um lugar melhor é sempre de Deus. Se você não veio de um lar cristão, se você não teve cultura nenhuma cristã, e você sempre viveu no pecado, fazendo o que dava na sua telha, o que tinha na sua cabeça, não está nem aí para Deus. Se em algum momento você refreou uma ação sua, se em algum momento você decidiu fazer algo correto, escute, não é por causa de você não. Nada me diferencia, irmão, do pior crápula que existe em Curitiba. Nada me diferencia do pior pecador que existe nessa cidade. Nada. Eu sou igual a ele. Se existe algo de melhor em mim, vem de Deus. Se você é crente, escute, não tem nada a ver porque você é melhor do que o cara que não é. É porque Deus, em algum momento, foi até você. A misericórdia de Deus, em algum momento, te alcançou. Porque o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que quando nós estamos na carne, nós estamos mortos. Por que uma pessoa não crê em Deus? Porque a gente crê em Deus com o Espírito. E se o Espírito estiver morto, o morto não crê. Ele só vai passar a crer se o Espírito Santo acender nele uma centelha de fé. Abraão ia conhecer Deus como, irmão? Então, se você é crente, escute. Quando você pecar, se um dia você se arrepender, fique feliz. Porque você não está se arrependendo por causa de você, não. Você está arrependendo porque o Espírito Santo ainda não desistiu de você. Porque se o dia que o Espírito Santo tirar a mão, irmão, tu vai no buraco, do outro buraco, do outro buraco, você não para mais. Porque a carne não tem limite. Os olhos nunca se saciam. O desejo pelo pecado não para. Se a gente tem repugna pelo pecado, se a gente quer ter uma vida melhor, isso é o Espírito Santo falando conosco. Se você está aqui nessa noite e há alguma fé dentro de você, escute, é por causa do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo, não sou eu que convenço. Se o Espírito Santo não falar com a pessoa, é o Espírito Santo, é Deus que vai lá. Agora, tem uma outra coisa. O que é escolher Deus? Escolher Deus é dizer sim para essa influência. Eu tenho o poder de dizer, eu quero amar a Deus. Eu quero servir a Deus. Eu tenho o poder de dizer, eu não quero. Eu prefiro esses deuses aqui dos amorreus. Eu prefiro os deuses do Egito. Qual a grande diferença? A grande diferença é que servir os deuses do Egito significa imediatismo do prazer, da carne, da satisfação. É o que eu quero, é aquele momento. Servir a Deus significa um caminho de renúncia. Não da vontade da minha carne deseja, do que eu quero, pela vontade de Deus. Olha que coisa interessante. Qual o caminho de Satanás? O caminho de Satanás ele chega para Jesus e diz assim, Jesus, você está com fome? Está com fome? Transforma essas pedras em pães. Jesus teria poder para isso? Sim ou não? Sim. Sim. Ele vai lá e transforma. Ou seja, eu estou com fome. Você tem vontade? Você tem desejo? Está ali, ó. Vai lá e pega. Vai lá e come. Você pode. Custa R$100. Custa 200. Vai lá, você pode. Transforma aquilo. Sacie-se. É assim que você come o pão. É assim que você sacia a sua carne. Qual o caminho de Deus? O caminho de Deus é: você vai pegar a semente de trigo, você vai arar a terra, você vai lançar a semente,
Você vai regar a semente. Você vai cuidar da plantinha. Você vai esperar o tempo da colheita. Então você vai desfrutar. Trabalho, espera o caminho correto. E o caminho, você desfruta o resultado de escolhas corretas, de um caminho de escolha. Quando você ouve essas duas propostas, você vai ter que decidir. Só que esse que te oferece o pão rápido, o propósito dele é matar, roubar, destruir. Ele não tem paz, ele não tem felicidade. Ele não tem alegria plena para você. E esse é o erro do homem. O homem está procurando alegria nesse caminho rápido do prazer. Não tem alegria aí, irmão. Não tem alegria. Todo prazer rápido, todo prazer sem compromisso moral, todo prazer que não é o caminho de Deus, ele vai te levar a uma dependência. Você vai viver no seguinte pêndulo: tédio, um momento de satisfação e tédio. Você busca esse momento de satisfação e tédio. A tua vida vai ser entre tédio e satisfação. E vai descer cada vez mais. O tédio é cada vez maior. O buraco é até que você precisa de doses maiores. Até que você precisa de um prazer maior, de um prazer louco. Jogador de futebol. Num motel com 3 travestis. É gay? Não, não é não. É porque tanto prazer, tanta facilidade. Chega um dia o cara fala assim: quero algo novo. Entendi um homem uma vez no gabinete chorando. Pastor, sou empresário. Eu comecei a frequentar inferninhos. Daqui a pouco levei o meu sócio comigo. Olha só. Chegou um tempo que quando a gente fechava um negócio, a gente ia lá e fechava a casa. Tem quantas meninas? Tem 20, fecha tudo. Vamos ficar aqui, pago todo mundo. Quanto que é a hora? 3 horas, pode pagar, pago todo mundo. Começou. E começou a contar com um tom de vantagem, né? Tom de vantagem. Às vezes eu levava mais 2 amigos, e a gente fazia isso e tal. Daqui a pouco ele foi mudando a voz. Agora, meu casamento está assim, pastor. E o que é que está acontecendo? Agora estou começando a ter desejo por rapazes. E eu não sou, mas eu quero agora outras coisas, eu quero. Pecado é assim. É aquela cobra que vai se enrolando na mulher, e a mulher vai fazendo show com aquela cobra, e ela diz assim: eu domino, eu posso um dia. Aquela própria cobra o mata. É o gato que brinca com o rato. O rato pensa que vai fugir, ele vai lá e pá. O rato vai fugir, pá. Até o momento que ele chega e mata. Pecado. Olha o que ele diz. Primeiro, a ação é sempre de Deus. Segundo, eu respondo. Eu digo, eu quero Deus. Eu digo, não, eu quero poder, eu quero prazer. Chega em casa, fica o dia todo dormindo. Fica o dia todo vendo TV, maratonando. Comendo chocolate, tomando refrigerante, vendo pipoca e maratonando. Quando chega de noite, dificilmente você vai estar feliz. Dificilmente você vai dormir bem. Você vai estar triste. Você não produziu nada. Agora, faça coisas que são úteis. Leia um livro. Aprenda algo. Vá para a academia. É ruim, né? Cansa aquele negócio. Enquanto sentir, está naquela esteira. Agora escute. Quando você lê um livro, quando você arruma a casa, quando você estuda, você faz algo correto, aquilo não é prazeroso. Mas quando você termina, você está feliz. Porque você fez o que é certo. Veja, o prazer gera uma alegria momentânea, mas depois é um buraco. Agora, quando você faz o que é correto, quando você é fiel, quando você estuda para a prova, e aquilo queima a mufa, e é difícil você passar, quando você passa, você tem alegria. Se você comprar o gabarito, colar, você não vai ter alegria. Se o caminho for burlar, se o caminho for rápido, não tem alegria. A alegria é quando se rala. A alegria é quando se planta. A alegria é quando se rega. A alegria é quando se... Aí você tem alegria. Agora escute, ele diz: escolha a quem sirvais. Escute, ele não dá opção. Por quê? Você sempre vai servir alguém. O ser humano é uma casa espiritual. Você é uma casa espiritual.
E sempre nessa casa tem um trono. E alguém ou alguma coisa vai estar nesse trono. Você entende? Deixa eu falar. Se não for Deus, é outra coisa. Se não for Deus, é o que, pastor? É o seu ego. Ah, irmão, a gente se faz Deus com muita facilidade. Com muita facilidade. Uma pessoa, por exemplo, que aprendeu a ter sucessos, vitórias consecutivas, sucessivas, chega um tempo que ela começa a se sentir o cara. Ela não ouve mais ninguém. Ela ergue um altar para ela e diz: eu sou Deus, sou o cara, não preciso de Deus. É o caso, por exemplo, hoje, do ateísmo europeu. É diferente do ateísmo sul-americano, de revolta, de dor, de um Deus que não ajuda, de um Deus que não cura, de um Deus que não está aí para o meu sofrimento. O ateísmo europeu, você não precisa de Deus para nada. Estou bem, não precisa de Deus para quê? Então uma pessoa que vive sempre em sucesso, ela pode fazer dela mesma o seu Deus, da sua riqueza o seu Deus, do seu dinheiro o seu Deus, da sua posição o seu Deus, do que ela tem, seu Deus não precisa. Agora, vou dizer para você, ela vai servir a isso. Ela vai servir o que ela elege como mais importante. Ela vai servir o que ela torna para si como sendo o seu maior valor. Isso será o seu Deus. O Deus pode ser o sexo. O Deus pode ser o dinheiro. O Deus pode ser o nosso ego. O Deus pode ser uma ideologia. Você acha que o ateu não crê? Ele crê, irmão. Ele crê. Porque, pensa comigo, como é que você surgiu? Um Deus sábio, todo-poderoso, com senso estético, inteligente, sábio, criou todas as coisas, criou um ser humano, criou você, criou uma criança, criou esse universo, esse relógio complicadíssimo. Deus criou. Agora, sabe o que é que um ateu crê? Um ateu crê que esse relógio surgiu por acaso. Um ateu crê que as peças se juntaram e se formou. E o que é mais complexo? É você ou esse relógio? Quem é mais complexo? É o teu cérebro ou esse relógio? É o teu cérebro. Se eu dissesse para você que esse relógio surgiu ao acaso, você acreditaria? Não, o ateu acredita. O ateu acredita que ele surgiu ao acaso. O ateu acredita que um caminhão que estava levando farinha de trigo, farinha de trigo, ovos, né? Manteiga, açúcar e fermento e leite. Um caminhão estava levando isso. De repente esse caminhão vira. Aí tinha uma forma, né? Aí esse caminhão vira, acaso. Aí a farinha de trigo se mistura com os ovos ali, na proporção certa. Cai um pouquinho de açúcar, cai um pouquinho de fermento e um pouquinho de leite e surge um bolo. O ateu crê nisso. E as cascas ficaram fora, porque o bolo ficou bom. Que somos nós. Porque para crer que o ser humano veio do acaso, é isso, irmão. Isso é fé ou não é? É. E ele faz da sua ideologia o seu Deus. Agora escute. Olha a decisão de Josué. Primeiro, toda ação em direção ao homem vem sempre de Deus. Segundo, o homem tem o poder de escolher. Terceiro, a sua escolha vai determinar o seu futuro. Como é que eu decido servir a Deus? Eu tenho que olhar para o que Deus fez para mim. Por isso que ele lembra da história. Em que momento eu estou? Quem sou eu na minha história? Eu tenho que olhar para os perigos desse momento. O que é que está tentando conquistar o seu coração? O que é que está tentando roubar sua mente? O que é que está tentando ganhar, sabe, o trono do teu coração? Terceira coisa, eu tenho que pensar que decisão eu vou tomar em relação à minha vida hoje, para o meu futuro. Coloca o versículo 14, por favor. Coloca o versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses os quais serviram vossos pais, da além do rio do Egito, e servi ao Senhor. Diga agora. É isso aí. Eu decido servir ao Senhor. Eu escolho. É eu. Eu digo assim, eu tenho trono na minha vida. Eu tenho trono no meu coração. Durante muito tempo,
eu tenho feito disso a coisa mais importante. Eu vivo pela minha carreira, eu vivo pelo dinheiro, eu vivo pelo prazer. É um Deus. Aí eu digo assim, a partir de hoje, eu quero fazer de Deus o Senhor da minha vida. Josué chega diante do povo e diz assim, olha, eu não posso fazer com que vocês escolham a Deus, eu não posso. Se eu pudesse, irmãos, você já viu crente chato? Tem crente chato. Tem crente chato. Tem crente que é um chute assim na região baixa. Por quê, pastor? Porque imagina o seguinte, irmãos, eu tenho uma filha, por exemplo, eu comi um abacaxi ali agora, um abacaxi maravilhoso, mas estava maravilhoso. Come, Letícia. Ela, não quero. Minha filha, está gostoso demais, tá muito... não quero. Sabe quando você descobre algo muito bom e você quer que o outro prove? E quando você não tem argumento, você quer obrigar o outro àquilo. E o reino de Deus é isso. É alguém que achou algo muito bom, que achou um tesouro, que achou algo... E ele quer compartilhar. E às vezes ele não sabe como compartilhar. Então ele quer quase obrigar você. Você tem que provar Deus, cara. É muito bom. A pessoa fala, não quero. Porque, irmãos, é o Espírito Santo que tem que falar. Escute. Quando o Espírito Santo fala e você crê, nenhum argumento é necessário. Mas quando você não crê, nenhum argumento é suficiente. Porque não depende de você, é Ele. É Ele que te escolhe. Jesus falou, não foi vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. É uma escolha. É Deus. Agora, eu respondo a isso. É eu que digo, eu sinto o toque e eu quero. Então eu não posso abrir a cabeça. Então a única coisa que eu posso dizer para você é dizer o seguinte, sobre a minha casa, olha o que Jesus está dizendo, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Vocês escolham. Escolham. Porque Ele vai dizer, o futuro de vocês é o seguinte, se vocês escolherem um caminho da desobediência, haverá punição. A minha vida, ela é feita, e a sua, de escolhas e consequências de qualquer pessoa que está aqui. Eu estou com sobrepeso, leve, não dá nem para perceber. Escolhas. Escolhas. O que você tem vivido hoje, você é resultado de escolhas. E a escolha mais importante na vida de um homem é quem a sua alma vai servir. Porque você vai sempre servir alguém. Você é uma casa espiritual. Dentro de você sempre haverá um Senhor. Sempre haverá uma crença. Sempre haverá uma fé. O ateu tem sua crença. Todos têm sua crença. E essa crença, o seu valor é o seu Deus. Josué está dizendo, eu vou servir ao Senhor. Por que servir ao Senhor? Porque Ele é bom. Porque Ele é justo. Porque Ele é soberano. Porque eu creio que Ele me criou. Porque eu creio que Ele tem um bom futuro para mim. Isso é crer. Crer é deixar a voz do Espírito falar mais alto do que a minha crença. Crer no Senhor é deixar a voz do Espírito falar mais alto do que minha cultura. Crer significa deixar a voz do Espírito falar mais alto do que aquilo que eu trouxe dos meus pais. Crer é deixar a voz do Espírito falar mais alto do que a voz dos meus amigos do dia a dia, que é a realidade desse povo. Isso é crer. Agora é uma decisão pessoal. Eu queria muito que a sua fé convertesse toda a sua casa, mas você sabe que não é verdade. Não é assim. Mas quando Paulo diz para aquele carcereiro, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, mesmo sabendo que o contexto ali não é espiritual, eu quero trazer isso para o campo espiritual e profético. Eu quero declarar que quando você entregar a sua vida para Jesus, você será uma influência sobre a sua casa, você será uma influência sobre a sua família, os seus filhos vão servir ao Senhor, porque o seu exemplo, a sua decisão será replicada, será espelhada, vai ser um marco na vida da sua casa, quando você escolher o Senhor, porque Ele vai entrar no seu lar. É uma escolha. Agora eu decido provar. Eu vou encerrar com essa história. Um homem muito sábio, sabichão. Coloca aí Salmo 37:5, vê se é isso mesmo. Salmo 37:5.
37:4. Salmo 37:5. Para eu saber que essa história tem que fechar. Não. Provai e vede que o Senhor é bom. Vê se é o 4. Acha aí para mim. Fala com a mídia aí. Provai e vede que o Senhor é bom. Um sábio, eles acham lá, só é pesquisar, dá uma gugada. Estava diante de uma plateia, como eu estou diante de vocês. Ele disse assim: eu desafio 34:8. Quase que eu acertei. Provai e vede que o Senhor é bom. Pode tirar. E ele falou assim: eu quero discutir em 3 áreas com qualquer pessoa. Sobre ciência, filosofia ou sobre fé. Se alguém quiser, qualquer campo. Antropologia, psicologia, filosofia. Eu garanto que eu sei mais do que todos aqui. E todo mundo que subia naquele palco para discutir com aquele homem era sempre envergonhado, porque realmente ele era muito preparado. E ele fazia isso com certo costume. Mas o que ele gostava mesmo era de debater com padres e pastores. E ele sempre argumentava a corrente lá do teísmo, de que Deus existiu. Existe ou existiu, mas está morto. Que a prova de que Deus não existe é o mal. É as pessoas que sofrem. Deus não ouve oração de ninguém. Todo crente e a sua religião é um ópio. Não é verdade? E ele se gabava de ser ateu, ele se gabava de não crer num Deus presente, num Deus, e envergonhava com bons argumentos. Físico. Um dia, ele está debatendo. Um pastor, um padre, eu quero que alguém venha debater comigo sobre fé, ciência, religião. Aí sobe um crente. Um crente naquela cidade sobe. E aquele crente sobe com uma bolsa. E aí, o que você vai falar? Vai falar da sua fé? Vai abrir essa Bíblia aí? E começou a debochar do crente. Ah, você é aquele que dá dinheiro lá para a igreja, né? Que trabalha, você é dizimista, você é ofertante. Começou. Você é um tolo, você é um bobo. Os padres, os pastores são espertalhões. Você não ganha nada com isso. Isso não tem futuro para você. Deus não pode fazer nada por você. Deus não ouve tua oração. Aí aquele crente tira uma laranja e ele começa a descascar uma laranja. Aí ele falou: tá vendo? Não falei para você? Eu chamei você aqui para debater, rapaz, não é para fazer um piquenique, não. E aí começou a debochar do cara, humilhar. Aí o cara descasca a laranja, tira aquela tampinha, chupa a laranja. E ele está debatendo com o cara. Ô seu louco, ô seu maluco. E ele está debatendo. E o crente está chupando a laranja. Aí o crente termina de chupar a laranja, olha para ele e diz assim: deixa eu fazer uma pergunta para você. Essa laranja estava doce ou estava azeda? Ele falou: tá vendo? Eu não falei que todo crente é louco? Você é louco. Eu sei lá se a laranja estava doce ou estava azeda. Você que chupou a laranja? O crente disse: deixa eu falar uma coisa para você. Eu já fui ateu como você. E um dia eu decidi provar a Deus. Eu posso falar sobre essa laranja porque eu chupei essa laranja. Você não pode falar sobre ela porque você não provou. Só pode falar sobre Deus quem prova Deus. Coloca o versículo aqui. Olha o conselho do salmista. Olha o conselho do salmista. Coloca aqui, por favor. Provai e vede que o Senhor é bom. Pastor, por que servir ao Senhor? Porque Ele é bom. Eu não posso abrir sua cabeça, eu não posso colocar isso dentro de você, mas eu garanto que se você tem algum sentimento de servir a Deus, é Ele que está falando com você. Porque na carne você não teria esse desejo. Na carne você não teria dúvida. Se você tiver alguma dúvida aqui, servir a Deus ou não, escute, é o Espírito Santo em direção a você, falando com você nesse momento. E eu vou dizer para você, Deus nunca vai te levar de um lugar melhor para um lugar pior. Deus sempre vai te tirar de um lugar de idolatria
para um lugar de presença. Ele vai sempre te tirar do Egito para uma terra boa e larga. Ele vai sempre te tirar de um lugar de desesperança para um lugar de plenitude. Deus sempre vai fazer isso. Porque o que Ele tem para você é muito melhor do que qualquer coisa que você possa pensar. Agora, eu não tenho como colocar isso dentro de você. É uma escolha que você tem que fazer. É uma decisão. A sua esposa pode ser crente. O seu esposo pode ser crente. Os seus pais podem ser crentes. Mas se você não provar a laranja, meu filho, você nunca vai saber se ela é doce. Se você não decidir, agora eu desafio você. A imprensa fala, fulano de tal dá oferta. Que cara idiota. Que é o quê? Fulano de tal é crente. Irmão, eu venho de uma comunidade do Rio de Janeiro. Todos os meus amigos da minha estão mortos. Escolheram um tênis de marca rápido. Escolheram ter uma vida sexual aos 14, 15 anos. Escolheram conseguir coisas de uma semana para outra, no fim de semana. Para que eu vou estudar? Para que eu vou me esforçar? Para que eu vou concluir uma faculdade? Para só depois arrumar um emprego? Meu irmão, me dá uma arma aqui, final de semana, 500 conto no bolso aqui. É isso que eu quero, rápido. Prazer rápido. Escute, vá numa comunidade, tem uma padaria lá. Sabe quem é o dono da padaria? É crente. Tem uma oficina lá, sabe quem é o dono da oficina? É crente. Tem um rapaz que saiu de lá, se formou, trabalha no banco, é uma pessoa, sabe quem? É crente. Todo mundo é crente, prospera. Diga algum crente que chegou, esse cara era crente, foi para a igreja, rapaz, faliu, está ruim da vida, está quebrado. Trabalhava no lugar? Você é idiota. Você, como é que você dá dízimo? Como é que você... Eu falei, meu amigo, você fuma, não fuma? Eu fumo, pô. Você toma uma cervejinha, não toma? Sexta-feira, tal, no happy hour? Eu falo, tomo. Eu tenho certeza que você gasta mais de 10% do teu salário com cigarro e com cerveja. Eu fico pegando no teu pé? Eu não sou idiota. Você quer me tratar como idiota? Deixa eu fazer com o meu dinheiro o que eu quiser. Agora eu prefiro investir meu dinheiro no reino de Deus do que gastar com bebida e com cerveja. Gasta com bebida, me deixa em paz, rapaz. Não sou idiota não sei o que eu estou fazendo. Sou tão intelectualizado quanto você e tão inteligente quanto você. E eu acho que você está fazendo uma péssima escolha. E eu deixo você em paz. Acabou, você me deixa em paz. Nunca mais entrou nesse assunto comigo. Garanto que o meu dízimo fez muito melhor para mim do que o cigarro fez para ele. Mas são escolhas. Escolhas. Eu escolho Deus por quê? Por inteligência. Eu escolho Deus porque Ele tem o melhor para mim. Eu escolho Deus porque o estilo de vida que Ele me propõe é de liberdade. Eu não sou escravo. O mundo pensa isso. Rapaz, você não bebe, você não fuma, porque o pastor não deixa, né? Você não vai para o pastor proíbe vida de ninguém, irmão. Cada um vai para onde quer, faz o que quer. Eu não faço isso porque eu não preciso. Eu não preciso disso para ser feliz. Eu não preciso disso para ter paz. Deus me basta. Eu provei e Ele é a dose mais forte. Aleluia! 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 Todo mundo aqui é livre, irmão. Livre. Quem quiser pecar, pode pecar, irmão. Deus não vai mandar um anjo matar, não. Agora, por que eu não preciso? Eu tenho uma alegria melhor. Eu tenho alegria. E quando eu peco, irmão, porque a gente peca, sabe, é diferente. Quando você se torna ovelha, é diferente. Você pode pegar um porco, você dá um banho nele, deixa ele bonitinho. Se for uma porquinha, você bota um lacinho rosa. Se for um porquinho, você bota um lacinho azul. E você dá um banho com perfume francês. Quando você abrir a porta da casa, ele vai procurar uma poça de lama e ele vai jogar. Porco gosta, poça de lama. A ovelha, tadinha, de vez em quando ela suja na lama, mas ela, não quero lama não quero sujeira. Eu quero pasto. Eu quero a grama limpa. Eu quero lugar. Se você gosta de pecado, é vontade. Agora tem consequência. Para tudo tem consequência. Agora você quer Deus, você quer uma vida correta, Ele está como um pastor dizendo assim: eu te amo. Eu te trouxe aqui para dizer que eu tenho um plano para você. Você não pode sair desse lamaçal. Você não pode se desgarrar. Você não pode se libertar das garras do pecado. Você não pode. Mas a minha mão está estendida.
Eu estou tomando a iniciativa de ir em direção a você. Eu estou falando com o seu coração agora. O Espírito Santo pode estar tocando no seu coração agora. Ele pode estar falando com você. Eu posso mudar a sua vida. Talvez você tenha buscado solução em tantos lugares. Talvez você tenha buscado resposta para o seu coração, para a sede que está dentro de você, porque é o seu espírito que tem fome. E talvez você esteja buscando isso em tantos lugares. Em hobbies, em carros, em torcidas organizadas, sabe, em prazeres, em relacionamentos. Mas você não tem encontrado. Tudo que você tem encontrado é um momento de alegria, um momento ali, um instante de prazer. Mas logo isso se transforma num buraco ainda maior dentro de você. Escute. O mapa de felicidade que você traçou para a sua vida. Você fez um X ali. E você está cavando. E tudo que você encontra é um buraco que você não consegue sair. Deus está dizendo assim, eu tenho um novo tesouro para você. Eu tenho um novo mapa para você. Eu te estendo a mão. Eu te tiro desse buraco. Eu te tiro dessa situação. Eu tenho um lugar bom para você. Eu tenho um lugar de esperança. O salmista diz, provai e vede que o Senhor é bom. Eu quero que você fique de pé nesse instante, por favor. Ele diz, agora, pois, escolhei. Diga agora. É agora. As escolhas mais importantes na vida, elas têm que ser decididas num momento. Se você decidir daqui a 2 dias, você não vai mais decidir. O Espírito Santo está te dando a chance agora. Essa é a decisão que você tem que tomar agora. Esse é o momento que você vai dizer, Deus, eu estou tomando a decisão que vai mudar minha vida e minha eternidade. Eu creio. Eu quero provar. Eu quero provar. Se você quiser, eu quero orar por você. Essa igreja quer orar por você. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero voltar para Jesus. Eu quero orar por essas 2 classes de pessoas. Eu quero orar por você que foi influenciado por amizade, que foi influenciado por esses relacionamentos. Você começou a aceitar isso. E hoje, esse caminho longe de Deus tem sido o natural para você. Mas você quer voltar ao caminho do Senhor. Você quer voltar ao temor do Senhor. Você quer voltar a servir ao Senhor. Eu quero orar por você. E eu quero orar por você também, que como Abraão não conheceu Deus. Você não veio daqui desse ambiente. Você não entende muito o que é servir Deus. Mas existe uma fé dentro de você. Existe uma vontade de se aproximar de Deus. Você sabe que durante toda a sua vida, desde a sua infância, algo espiritual sempre o protegeu, sempre o abençoou. Você é uma pessoa diferente, porque Deus te escolheu. E Deus te trouxe aqui nessa noite, e Ele marcou um encontro com você aqui nesse lugar. Mas escute, Deus é educado. Deus, Ele não vai invadir você. Deus não vai tomar posse da sua consciência. Não, Deus fala o seu coração. A chave está com você. É você que abre. É você que diz, Deus, eu quero ter essa experiência. Eu quero te conhecer. Eu não quero mais ser amigo de crente. Amigo de crente não vai para o céu, não. Nem filho de crente. Neto, Deus não tem neto, Deus tem filhos. Você tem que ter uma experiência. Você tem que dizer, eu quero provar, eu quero, é você. Aí, essa influência vai para a sua casa. Essa influência vai para o lugar que você mora. Eu quero orar.